eu sou Reni Ferreira, sou aluno do 4º ano do curso técnico em administração do FRS Campus Osório. Eu sempre estudei em escolas públicas, falando inicialmente. Eu sou natural de Santa Maria e desde lá, nos meus primeiros anos, eu estudava em escolas públicas. No meu 9º ano do ensino fundamental, eu tinha uma colega não, uma amiga minha que era um ano mais velha, que enquanto eu estava no meu 9º ano, ela passou no processo seletivo para o FRS Campus Osório, técnico em administração. Ela me contava bastante sobre o campus, como é que era, e nessa parte eu pensava bastante sobre o meu futuro, o que eu iria fazer, o que eu gostaria de fazer. E daí me abriu uma brecha, que aqui em Cidreira, na verdade, só temos uma escola de ensino médio, que ela até não me chamava tanta atenção. Foi nessa aí que eu comecei a pesquisar um pouco mais afora, algumas outras escolas, até instituições, e foi aí que eu conheci, para falar a verdade, o FRS Campus Osório. Pensando assim, num primeiro momento, vendo o contexto pandêmico fora do Brasil, eu imaginava que, tipo assim, isso nunca iria chegar no Brasil da forma que chegou tão rápido. Primeiramente, foi somente um período que a gente parou para saber o que iria acontecer dali para frente. Para falar a verdade, fiquei bem perdido de ter iniciado uma rotina nova, de ver pessoas novas, colegas novos, fazer amizades novas, tudo novo. Nesse primeiro momento, eu realmente fiquei bem perdido, sem saber o que iria acontecer dali para frente, e até não tinha muita informação do que iria acontecer. A gente não sabia se ia ser uma semana, se isso ia se estender um pouco mais. Realmente essa parte de estar perdido e não saber o que vai acontecer no dia seguinte foi uma coisa que realmente pesou bastante nesse momento. Mais ou menos lembro vagamente que eu estava numa aula com a Sra. Lise e ela falou sobre essas questões da pandemia para a gente se cuidar, que também era um momento de incerteza e ninguém melhor para dar essa notícia que a Sra. Lise, né, de biologia no nosso campus. Foi realmente um momento que realmente pesou bastante. Nesse primeiro momento, era só uma semana, assim, alguma coisa assim, uma paralisação, porque a gente não sabia o que iria acontecer. Mas que a gente viu que, conforme foi se alastrando esses casos, se eu não me engano, os primeiros casos foram ali em Torres, se eu não me engano, a gente sempre esperava alguma notícia do campus para ver o que iria acontecer. Mas daí, com a confirmação da quarentena, um tempo depois, que a gente ficou um pouco sem saber o que iria acontecer, como eu bem disse, eu pensava que a quarentena seria um período só de, tipo, talvez uns 40 dias, como bem se diz, e que logo depois, tipo assim, essas férias antecipadas, assim por dizer, iriam chegar ao fim e a gente ia voltar para o período letivo normal. Era o meu pensamento do momento. Só que conforme a pandemia foi se alastrando no Brasil, em todo mundo, né, com certeza, a gente foi realmente pensando direito, cara, o que tá acontecendo? Como assim? Eu entrei numa rotina diferente, eu comecei a estudar numa escola nova, aí do nada tudo para, começa esse clima caótico. No início era só uma coisinha de alguns dias, eu lembro que o Instituto Federal foi se não me engano, um dos primeiros a paralisar, até as outras escolas, se não me engano, ainda tinham aulas, mas era realmente períodos de muita incerteza de não saber o que vai acontecer no dia seguinte. Pois bem, eu sempre tive acesso à internet, que foi uma coisa que me auxiliou bastante nesse momento. Eu tinha celular e computador para fazer todas as atividades. Foi um ponto muito positivo. Mas eu tenho relatos de alguns amigos meus que só tinham um celular e quando às vezes tinha internet. Eu lembro que isso era um momento bem complicado, principalmente para acessar todas as aulas que a gente tinha, e também principalmente para fazer texto ou algum tipo de trabalho. Eu imagino a dificuldade que deveria ser de, sei lá, ter que escrever um texto no celular, sendo que o computador tá aí, ajuda muito, acredito que ajudaria muito mais. Acho que nesse período foi bem difícil. E sobre assistência, primeiramente eu não tive dificuldade de obter os equipamentos, mas eu soube que o FRS estava dando alguns auxílios para algumas pessoas que para tentar superar essas dificuldades. Eu soube que teve esses auxílios, mas eu não precisei. Eu me senti um pouco perdido, mas eu entendo que por conta do contexto não tinha como cobrar tanto
da instituição. Eu sei que em alguns momentos a gente cobrava, tipo, informações do que iria acontecer, por que a gente estava tanto tempo paralisado, o que iria acontecer no dia seguinte, assim por dizer. A gente gostaria de saber se as aulas presenciais iriam voltar, inúmeras dúvidas surgiram no momento. Esse momento eu acredito que afastou um pouco a instituição dos alunos. Tanto a minha turma, nós tínhamos realmente muitas perguntas a fazer no momento, e por conta do contexto até não tinha como ser respondido, né? Acredito que alguns momentos, sim, tiveram algumas rodas de conversa com assistência para tentar auxiliar nesse momento muito difícil, mas eu acredito que, por conta do contexto, não tinha muito mais o que fazer realmente. Eu fiz as APNPs desde o início. No início, eu lembro que elas não eram obrigatórias. Na verdade, tinha até a possibilidade de tu não seguir por elas, tu não optar por fazer as APNPs, pois se pensava na época que logo ali no início do próximo ano, ou logo mais, um tempo depois, alguns meses, as atividades presenciais iriam ser retomadas. E quem fez ou quem não fez essas PNPs não ia ter tanta diferença. Mas, pelo que a gente viu, pelo que o tempo nos mostrou, é que essas APNPs acabaram se tornando obrigatórias para a conclusão do ano letivo. Elas passaram a se tornar peça fundamental para o aluno ter algum tipo de nota e ter algum tipo de presença naquele ano para poder passar de ano. Bom, de relato da minha turma, eu sei que algumas pessoas da minha turma se recusaram a aderir justamente por elas não serem não serem obrigatórias, né, para falar a verdade. E outros meios eu sei que o pessoal não quis fazer, até quando ela se tornou obrigatória, por conta das lacunas de ensino que ela apresentava. Muitas vezes era muito difícil tirar dúvidas ou conversar com o professor, ter esse contato, que realmente foi muito diferente do presencial. Foi realmente um baque. Tipo, a gente já vem do aprendizado, do ensino fundamental, professor na sala, classe e tudo mais. Daí, quando mudou isso, eu tive bastante colegas, para falar a verdade, que, mesmo sendo obrigatório para a conclusão do ano letivo, optaram por realmente repetir o ano letivo para tentar ter uma qualidade de ensino melhor. Mesmo com aquelas dificuldades apresentadas e tudo mais. Quando a gente viu o calendário acadêmico, a gente já pensou, ó, já é o primeiro passo, né, para falar a verdade, a gente começar a voltar pro normal cotidiano. O novo normal tinha chegado naquele momento. Só que esse momento foi um pouquinho mais complicado, por conta principalmente de que a gente tinha que concluir o nosso segundo ano, o pessoal que tinha passado aqui o primeiro ano, só que surgiu o famoso contínuo, que foi um período de muita raiva, tristeza, entre outras. No início, pela manhã, a gente tinha aula do segundo ano do curso técnico em administração, e no período posterior, na, na tarde, um período posterior, a gente teria que concluir as atividades que ficaram restantes do último trimestre do ano passado, no caso do primeiro ano. Eu lembro que teve muita correria, alguns prazos realmente a gente teve que conversar com os professores para tentar concluir tudo, porque foi uma sobrecarga gigantesca em todos os alunos. Minha turma inteira reclamou. Foi uma coisa bem complicada de conseguir conciliar, para falar a verdade. Desde que começaram a ser vacinadas as pessoas, eu já esperava diretamente assim quando iria chegar a minha faixa etária. No momento que chegou a minha faixa etária, eu fui correndo pro posto de saúde. Foi o melhor dia da minha vida, que foi o momento que eu realmente pensei, tá, agora a gente vai botar os pés no chão, vai começar a pensar diferente, vai dar o primeiro pé direito e vai começar tudo a andar pro caminho certo. Eu tenho recordação, eu gravei até o dia que eu tomei vacina. Foi realmente muito incrível. Daí foi o primeiro momento mesmo que eu vi que as coisas iam começar a andar pro lado certo, realmente. Porque até então a gente não tinha nenhuma notícia de que realmente o Covid ia dar um tempo, que a gente ia poder voltar ao normal, ao antigo, né? Voltar à sala de aula, poder poder sair, poder fazer as coisas que a gente fazia comumente. E foi realmente um momento de alívio, realmente. Que a gente pensava que, poxa, vai acabar isso, pelo amor de Deus.
Uma outra experiência muito, muito importante que eu lembro também nesse período de volta de ano letivo, foi que durante esses 2 anos de período remoto, a gente não conhecia muito bem o campus. Mas no meu terceiro ano de ensino médio, quando a gente botou os primeiros pés no campus para conhecer mesmo, a gente já tinha que apadrinhar uma turma de primeiro ano, que é uma política aqui do nosso campus Osório. Aí foi o momento mais maluco que a gente tinha possível. Imagina uma pessoa que teve apenas 3 semanas de aula, sem interrompidas por conta da pandemia, no primeiro ano, passar o primeiro e o segundo ano longe do campus, e quando voltar para o terceiro ano já ter que apadrinhar uma turma do primeiro ano que acabou de entrar, ter que explicar como é que funciona o campus, falar onde é que é cada coisa. Imagina todo mundo perdido. Foi uma experiência e tanto esse último ano. Foi uma coisa que eu lembro bastante de após esse período pandêmico e atividades remotas.